Olá, bom dia. Estamos hoje com o primeiro programa, o Despertar da Consciência, agora em novo dia e em novo horário. A partir deste sábado, dia 11 de março, estreamos agora então o programa em novo formato também. Eu estou aqui com o Sebastião Camargo, que é o apresentador, e vai explicar para a gente o porquê dessa mudança. Bom dia. Bom dia, nossos ouvintes e amigos telespectadores. Eu falo ouvinte porque muitos ouvem só o áudio por não ter a oportunidade de estar no vídeo simultaneamente. E eu que te pergunto, por quê? Será que tem algum segredo? É o próprio telespectador que sugeriu que mudasse, porque estava às 8h30 da manhã, horário normalmente que todo mundo está trabalhando, e a maioria só tem o tempo no final de semana. Então, graças a essa solicitação, que ficamos muito felizes, porque muitas pessoas que nem pensávamos que assistiam o programa deram depoimentos belíssimos. E agora, com essa parceria com a TVC, sábado e reprise no domingo, às 9 da manhã. Eu creio que é um horário legal que vai ajudar muita gente, já que é uma mensagem que consola, que conforta, que esclarece, para que as pessoas possam se libertar por sua vez. Bom, nesse primeiro programa vamos tratar, já está com o livro aqui, eu até quero já pegar o livro, mostrar aí para os nossos telespectadores, a 6ª edição, o Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. A 6ª edição já... A 6ª edição já passou de 25 mil exemplares, um livro que surpreendeu as distribuidoras, as demais parceiras que nos ajudam a divulgar o livro, porque é um livro de estudo e normalmente não atinge um número desse em tão pouco tempo. Porque é um manual de autocura, ao mesmo tempo de autodescobrimento, visando a autoiluminação. É uma síntese do ensino universal dos espíritos, como filosofia que esclarece, como ciência que comprova e como moral que liberta. Então o livro, como eu disse, é um manual de saúde integral. Para aqueles que gostam de estudar, é um belo cardápio aí para degustar. O que você destacaria mais no livro? Esse livro, na realidade, é o trajeto ou a trajetória da minha própria busca, porque visitado por várias enfermidades e vários processos perturbadores, já que o capítulo 9 mostra que o câncer não está no físico as suas origens. Então, quando eu falo processos cancerígenos que nos visitaram no psíquico e emocional. São dores dilacerantes muito piores do que a fibromialgia. E se não cuidarmos, ele reflete no físico e, normalmente, quando chega no físico, poucos são aqueles que imprimem uma mudança, sugerindo que ele vá embora, que já entendeu o recado e podem se curar. Porque a taxa de cura do câncer é mínima ainda e ela pode ser de 100%, já que o câncer não deriva-se de um vírus, mas sim de uma conduta de dentro para fora e num comportamento de fora para dentro. Por exemplo, se transformarmos o nosso ambiente íntimo em alcalino, já que o azedume, a maledicência, a ansiedade, o estresse geram um ambiente ácido e as células cancerígenas nascem, se nutrem, proliferam nesse ambiente ácido e, ao mesmo tempo, cuidarmos de trazer para esse universo uma alimentação alcalina também, evitar os excessos e abusos de qualquer ordem e a começar por pensar, sentir, falar e agir de acordo com o que gostaríamos que tornasse a realidade. Uma simples leitura é um alimento, assim como uma música, uma conversação, o que se vê, o que se ouve e etc. Nossa, é um estudo assim que só mesmo para quem entende bem mesmo para poder fazer essa leitura. E quando a pessoa procura você, de repente compra o livro, você também consegue ajuda as pessoas também a fazer essa leitura? Para ter esse entendimento, porque a gente está aqui, a gente está ouvindo, mas a gente imaginando tudo isso, né, aqui, mas está no livro. Está no livro entender, e a ajuda maior é o que a TVC, a TV Mundo Maior e várias outras emissoras pelo Brasil afora que retransmite o programa, porque nós já passamos na TVC 10 séries, cada uma com 12 capítulos e cada uma estudando um capítulo do livro, né?
Então, 12 capítulos para estudar um capítulo do livro. Agora, essas 3 séries que vão iniciar agora, em novo horário, que é uma nova proposta ainda dentro do livro, são sínteses. Então, a mensagem consoladora, mostrando que nós podemos fazer algo por nós mesmos. Na sequência vai vir a série com a mensagem esclarecedora, que é a comprovação que você pode e como. E depois, posteriormente, a mensagem libertadora, é quando nós colocamos a mão na massa e fazemos acontecer. E a cada uma delas vai minuciando, fazendo ficar cada vez mais palpável, mais compreensível para o leigo, inclusive. Porque o livro foi construído com essa função. Qualquer lugar que você pegar o livro, ele tem começo, meio e fim. Pode ser num simples parágrafo. Se a pessoa falar, não consigo ler um capítulo, não tem problema. Se você ler um parágrafo, ele já tem começo, meio e fim. E cada capítulo, você não precisa ter uma ordem. Você vai ver a receita que você quer. Você quer entender sobre criações mentais, você vai no capítulo 8. Sobre a criação das enfermidades, no capítulo 9. O processo de autocura como síntese da construção, a manutenção e a iluminação, no capítulo 10º. Quer entender sobre os elementais, no capítulo 6º, a nossa interação com eles, no capítulo 7º. Quer entender um tanto mais sobre o ser constituído, a individualidade, o ser imortal, o capítulo 5. O seu veículo principal de expressão, que é o veículo de expressão da mente, que é o perispírito, o capítulo 4. Como nós nos fizemos, a individualização de onde surgimos e como chegamos até aqui, o 3º. A compreensão de Deus e as leis, o 2º. A proposta essencial do livro, o Conhece a Ti Mesmo, o 1º capítulo. Então já está só pegar e começar a ler, né? Sebastião, aqui hoje você falou desse primeiro programa que a gente vai começar, então é a mensagem consoladora. É isso. O que vem a ser? Se você explicar melhor para os nossos espectadores, as pessoas que estão assistindo. Exato. Creio que muitos sofrem por desconhecimento. O simples excesso de alimento gera enfermidades. Então veja a mensagem consoladora. Se eu aprender a alimentar, já que comer não significa nutrir-se, já que dormir não significa repousar, porque se eu não sei como me preparar para o sono, eu vou dormir, mas não vou repousar, eu vou acordar mais cansado do que deito. E nutrir não significa a quantidade de alimento, mas sim como nós estamos na hora da alimentação. A alegria de viver, a gratidão pela vida, a esperança de dias melhores. Então, esse consolo de saber que a cura de todas as enfermidades já está em nós. Temos à nossa disposição, segundo Joana de Ângeles e vários autores que nós vamos ver no livro, no estudo, nas séries, um médico à nossa disposição. Depende de nós alinhar o nosso pensamento com a lei de justiça, amor e caridade. E caridade não é dar coisas, caridade é a solução da situação. Por exemplo, a beneficência alivia quem tem fome, a caridade ensina o dependente do pão a ganhar o seu próprio pão. A caridade liberta a criatura da dependência, onde, através do esclarecimento desta consolação, nós podemos nos libertar de qualquer situação. Não existe doenças que não possam ser curadas. O câncer é a doença mais simples de curar, como eu disse, se trabalharmos de dentro para fora e de fora para dentro. Então, não é o alimento com agrotóxico, isso já está provado, até porque eu posso, com algumas gotas de iodo, numa porção de água, colocar os alimentos e de alimentos impregnados de agrotóxico, transforma-se em alimentos orgânicos em poucos minutos. Segundo a maior sumidade em nutrição em nosso país e até no planeta, que é o Dr. Laí Ribeiro. Então, se soubermos nutrir o nosso corpo com o que de fato ele necessita, já que a maioria de nós comemos por prazer ou por hábito. Poucos de nós comemos o que realmente necessitamos. É verdade, né? A gente, estou dando risada, mas é verdade. A gente às vezes come até em excesso, né? Como as comidas é uma coisa mais simples hoje, muito fácil também, o alcance muito rápido, os fast foods, essas coisas, a gente acaba às vezes fazendo a comida de forma errada. E
E é fácil a gente chegar em todas essas necessidades, assim como você acabou do alimento. Você falou na questão do sono, eu achei muito interessante você dormir, repousar. Há uma diferenciação, o espírito tem que estar de bem. Com certeza. Eu que já fui motorista de caminhão, às vezes eu estava que não aguentava de sono. 15 minutos com qualidade era o suficiente para que eu andasse mais 6 horas, por exemplo. Porque o sono vai depender de como eu estou na hora. Se eu assisto um filme de terror, para onde eu vou? Você entendeu? Vai depender da minha frequência antes do. Uma boa leitura, uma boa música, até um bom filme vai ajudar, sim. Mas a minha proposta, porque o sono, a consciência sai do corpo. Nós vamos estar com outros seres em outras instâncias buscando informações para trazer e facilitar o outro dia, quando nós vamos enfrentar novas intempéries ou passar por várias provações. Então, quando eu sei que assim é, eu vou me preparar, eu não vou dormir de qualquer maneira. Pelo menos eu vou fazer uma proposta. E às vezes confundimos oração como falação. E oração não é para isso. Oração é um projeto de vida no qual eu apresento a minha proposta para a minha consciência ou para a consciência cósmica ou para os seus emissários. Onde eu estou falando ou eu estou pedindo 3 coisas, ou estou usando 3 frases que a maioria dos seres confundem essas frases, que é pedir, louvar, agradecer. O louvar a Deus é reconhecermos que a onipotência, a onisciência, a onipresença, o arquiteto cósmico trabalha sempre. E Jesus foi muito claro quando disse, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também, sede vós outros meus imitadores. Então eu estou reconhecendo que eu preciso colocar a mão na massa. Isso é uma proposta. O segundo, eu vou pedir, então, oportunidade de trabalho no bem, que nós falamos de bênçãos. Não pedir bênçãos significa estar pedindo oportunidade de trabalho no bem. E gratidão é quando eu coloco em prática o seu conselho. Então, eu te pedi um conselho, te pedi uma sugestão. Então, ser grata a você é me comprometer com você e fazer o que você me sugeriu. Muitas pessoas têm compromissos e poucos são comprometidos. Os que têm compromissos, quando vê uma nuvem mais escura, eu não vou porque pode chover, certo? Esses têm compromissos, não têm nenhum comprometimento com a causa. Agora, gratidão é quando eu me comprometo, mediante o que eu recebi, de fazer acontecer por minha vez, até porque a cada um segundo as suas obras. Se fosse por palavras belas, convenceríamos o Criador a mudar as leis. E as leis não são falíveis. As leis divinas são infalíveis. Então não tem como mudar a lei porque não existirá nada fora da lei ou nada acontecendo à revelia. Tudo está acontecendo sob a regência da onipotência, da onisciência que sabe todas as coisas e a onipresença que está em todas as coisas. Eu quero saber mais, Sebastião, me interessou bastante em relação à questão da alimentação, porque você falou assim da questão da pessoa estar de bem, quando está se alimentando, comer, não é questão que a pessoa está saciada da fome. Explica um pouquinho melhor para a gente isso. Uma das primeiras tarefas que fizemos, que deu origem mais tarde ao livro, nós estávamos com um processo cancerígeno que estava destruindo a estrutura muscular porque travou todos os músculos e começou a soltar cartilagens. Então, se formos na Santa Casa de Campo Grande, com o Dr. Luiz Arruda, ele fez 2 cirurgias nos meus joelhos e não acharam nada, ele e seus auxiliares. Ou seja, era um processo cancerígeno mais moral do que físico. Tinha hora que parecia pedaços de cartilagem e travava na rótula do joelho e eu caía. Só que na hora da cirurgia, eles não estavam lá. Então, aí isso eu chamo de processo cancerígeno, já com alguns efeitos no físico, mas não radicado aqui, não estando ainda lesando o físico. Desse modo, nós percebemos que o simples processo na alimentação, onde eu vou comer visualizando o que eu pretendo. Já que eu estou sendo afetado por uma situação,
E esses estados enfermiços, até reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde como parasitose espiritual, que existe num campo virtual, no qual a maioria de nós desconhecemos por não admitir o campo do espírito, da consciência, o psíquico, o emocional, já que a alopatia tem a função de aliviar os efeitos, assim como todas as terapêuticas alternativas que eu conheço. A mudança das causas só quando o indivíduo muda o seu comportamento. Então, no ato da refeição, eu deveria pensar como eu fiz, já que o peso estava quase 97 quilos e o corpo desmanchando. Eu teria que perder peso para ontem. Então, na hora da refeição, o que eu fazia? Baseado nas informações como do Dr. Deepak Chopra, que é uma sumidade como médico, como terapeuta, como espiritualista, é um indiano radicado nos Estados Unidos, ele fala que se eu não disser à cenoura o que eu quero que ela faça em meu universo, ela não vai saber o que fazer. Ela vai trazer as informações de onde ela viera e vai executar o que ela sabe somente. É como você receber uma mão de obra em sua empresa e não diz a essa mão de obra o que você quer que ela faça. Então, no momento da refeição, eu começava a mastigar mais devagar, idealizando o corpo, a sua agilidade, o seu peso, a silhueta, a resistência. Em 20 dias, com quase 97 quilos, eu baixei para 75 em 20 dias. Só fazendo isso, eu não deixei de comer nada, eu só mastiguei mais. E mastigando mais, se come menos, ficamos saciados da mesma forma e melhor nutridos. E o corpo fica mais leve e assim por diante. Hoje nós baixamos por conta de outro processo que está desmontando literalmente a nossa estrutura óssea. Agora, a base. A coluna simplesmente está desmanchando, o osso desaparecendo. Então, por intuição, nós começamos a perder peso. Baixamos para 70 quilos, eu tenho que voltar, às vezes, às minhas origens, porque quando eu fui para o exército, eu pesava 63,5 quilos. Não sei se eu vou precisar chegar até lá, mas eu creio que não. Mas próximo dos 65, talvez até que haja a reconstrução que já está em pleno funcionamento, porque tudo que eu como, eu estou visualizando o que eu pretendo. Já foi levado a efeito, eu creio que uma reconstrução de 50%. Para quem estava praticamente entrevado, já está locomovendo com facilidade, então houve. Então, nós temos a ressonância antes, daqui a uns dias nós vamos ter a ressonância depois. Por exemplo, conforme o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, que é uma sumidade como professor de medicina, como neurocirurgião, como doutor e mestre em psiquiatria e etc., ele fala que a função do paciente é curar-se. A função dele como médico é diagnosticar e apontar caminhos. Então, se eu pretendo fazer alguma coisa por mim mesmo, eu preciso entender alguma coisa a esse respeito e pelo menos ajudar o meu universo a se reconstruir. Então, cada pensamento envia para o corpo bilhões de informações em milésimos de segundo. E se eu sei disso, a alegria de viver, segundo a ciência que comprovou em laboratório, gratidão pela vida e a esperança de dias melhores fortalece o sistema imunológico em 300.000 vezes. Antes pensávamos que o sistema imunológico era só aqui. Hoje reconhecem os estudiosos que o sistema é psico. Então começa na mente. Neuro, vem para o sistema nervoso. Endócrino, para o sistema que sintetiza os hormônios, o sistema endocrínico. E imunológico, que é o sistema linfático, onde está radicado, de fato, o quartel-general desse sistema. Então, a alegria de viver. Eu estou ali perante a refeição. A alegria de ter o alimento à mesa. Quantos seres não têm o alimento? E às vezes reclamamos de tudo. Não é a quantidade de coisas que nutre. Eu posso comer uma simples batatinha, uma simples cenoura. Onde eu estou, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu vou falar, como eu vou agir após a refeição é que vai fazer a diferença. Pode ser uma simples água, até porque hoje no Instituto Aeroespacial na Alemanha, na cidade de Stuttgart, a ciência, os cientistas reconhecem que a água tem a capacidade de registrar o que pensamos, o que sentimos, o que falamos. Além de ser um potente alimento, um perfeito medicamento, é também um veículo de transportar informações. Quando
trazemos água para o nosso corpo, estamos trazendo informações. Assim como o alimento não seria diferente. Se tivermos essa noção e aliar aí mais 3 coisas. O não desperdício, o aproveitamento total do alimento, o fazer o máximo com o mínimo. E eu pergunto a você, inclusive perguntando a você, não para você. O que você faz com a casca e com a semente do melão, por exemplo? A maioria de nós jogamos fora. Agora, quando entendemos que um suco com a casca e a semente tem 500% mais nutrientes do que a própria polpa, você vai jogar isso no lixo? Claro que não. E a depender de como você está fazendo esse suco, além de ser um elemento 500 vezes mais enriquecido do que a polpa, ele pode, pela alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança, aumentar a sua potência em 300.000 vezes. Assim como a casca da banana tem 60% mais potássio do que a própria. E principalmente quando ela está criando aqueles pontinhos escuros. Ali aqui tem o máximo nela, se soubermos aproveitar. Podemos fazer uma geleia belíssima para passar no pão. Podemos fazer o bolo, nós já temos a receita, o bolo com casca e tudo, já aprovado por quem já degustou. E várias situações onde eu posso combinar esse com aquele alimento e potencializar, porque a depender do alimento que combinamos um com o outro, fica saboroso, mas um destrói o valor nutricional e terapêutico do outro. É verdade, falando aqui na casca da banana, eu já comi farofa da casca de banana. É uma delícia, né? E a gente nem percebe que está comendo a casca da banana. E é um desperdício muito grande mesmo, falando em relação Hoje, a alimentos, né? O desperdício de alimentos em nosso planeta, em especial no Brasil, chega à casa dos 60%. E 30% desses 60% seria, 15%, melhor dizendo, desses 60% seria o suficiente para erradicar a fome no mundo inteiro. 15%. Então, se nós prestássemos atenção, iríamos economizar dinheiro, recurso, porque eu estou gastando em tudo. Na saúde, em tudo. Por isso que a Seiichi no Ie, através da figura incomparável de Masaharu Taniguchi, se você usa bem o dinheiro, ele corre atrás de você. Se você usa mal, ele corre de você. E é um fato, porque o dinheiro é uma energia, não é o dinheiro, é como nós estamos usando o dinheiro. Se eu uso bem, exato. Quanto mais adequadamente usamos, mais ele corre atrás de nós. Então, essas pequenas coisas que nós vamos tratar mais detalhadamente nessas séries daqui para frente, as futuras após essas 3 séries vai ser o espírito do espiritismo, mostrando que o espiritismo não é uma seita, uma ortodoxia, é uma filosofia que te liberta o seu pensar. Não te limita, você pode buscar em todas as fontes. É uma ciência que te permite comprovar o que você buscou, o que você estudou. E uma moral que te liberta se você colocar na prática, porque nós falamos de código de ética e moral ou o evangelho, você que escolhe. O evangelho é força, vitalidade e vida. Ele está em nossa consciência, assim como na consciência de todos os seres. Então não é um livro, não é um rótulo, não é nada disso. Nós vamos mostrar a beleza desse ensino que está em todas as ciências, filosofias e religiões. E o que o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, faz é trazer fragmentos dessas informações de todas as fontes e colocar num campo neutro, onde todos os livres pensadores podem buscar aquilo que lhe faltam ou que o seu rótulo religioso até lhe proíbe. Porque há situações em que não podemos fazer uma pergunta que nós somos convidados a se retirar do contexto. E aqui nós temos a liberdade de pensar, de duvidar, de raciocinar, de indagar, mas a síntese, a finalização sou eu que vou fazer. Porque eu também tenho a liberdade de pensar, de sentir, de falar e de agir conforme o que eu creio ser a verdade para o meu contexto. Verdade. Então vamos voltar aqui agora falando da 6ª edição do livro. A 6ª, já tenho, eu sei que você sempre fala para mim, quando eu faço entrevista com ele, ele fala assim que ele dá para fazer várias edições aí, de tantos escritos, né, que você tem. Já está saindo
Esse é a sexta dentro do mesmo volume, porque cada volume a gente foi fazendo ajuste e acrescentando mais alguma coisa para a ideia ficar mais clara. Creio que a partir da sétima, na sétima ainda tem alterações, não vai se mexer mais nesse volume. E o segundo volume já está sendo finalizado, creio que até o final do ano a gente precisa finalizá-lo, que é uma lupa que se coloca dentro desse só no processo terapêutico, onde vai ser a terapia através do Evangelho, que é força, vitalidade e vida, através da oração, por meio da qual nós mergulhamos na consciência e trazemos o Evangelho para fora, através da bioenergia, que é a resultante do Evangelho, canalizado pela oração, colocado em ação, pela alimentação, como nós começamos a falar, e depois dessas 4 etapas, nós vamos falar da força criadora do universo, que é a energia sexual, que poucos sabem usá-la adequadamente. E a partir daí, conduta, dever e caridade. O dever é a lei da vida, a caridade é a libertação da consciência. Depois, a mente é o espelho da vida, ou melhor, a vida é o espelho da alma. Tudo que eu vejo fora é um retrato de tudo que está dentro de mim. E depois, o amor incondicional. Quando eu amo incondicionalmente, se eu estou enfermo, a cura acontece naturalmente. E se eu estou saudável, eu não adoeço. E várias outras situações que vamos trazer para esse cenário. Por exemplo, a fé cega, raciocinada e vivenciada. E um capítulo que vai falar do título da próxima obra, que é De Sal da Terra à Luz do Mundo, já que tudo cresce e evolui. Já está tudo Já está tudo, só está na finalização, só nas costuras, porque nós pegamos fragmentos de várias obras. Esse livro, por exemplo, nós estudamos mais de 600 obras para compor um só volume. Aí tem fragmentos de mais de 200 obras do plano físico, que são desconsideradas, muitas delas, e nós vamos ver no próximo que uma simples mentalização na visão de Camille Flammarion é o suficiente para criarmos um órgão novo, por isso estou criando uma coluna novinha, ou alterar um já existente. E nós já temos depoimentos de pessoas que o fígado estava necrosado, um estado de cirrose, já na fila de transplante. E a pessoa, só de começar a agradecer o possível doador, agradecer a família do possível doador, porque alguém pode doar e alguém não autorizar, ou alguém autorizar aquilo que eu não autorizei como doador, e começar a pedir perdão para o corpo e assumir um compromisso de viver saudavelmente, no dia do pré-operatório, constatar que o fígado foi reconstruído em 100%. Só com esse processo de gratidão. Então são coisas simples e ao mesmo tempo profundas que nós trazemos, mas que fica fácil o entendimento quando eu não tenho ideias pré-concebidas. Mas se eu tiver ideias prontas, ideias fixas, aí eu não vou abrir mão das minhas ideias, que a pior trava que nós temos para o nosso processo evolutivo é quando eu apego às ideias. Então o desapego às ideias, não que eu vou descartá-las, mas eu não vou negar algo só porque eu não compreendo, porque eu não tenho a capacidade, às vezes, intelectiva de digerir aquela situação. Mas eu preciso admitir que as ideias de hoje, por mais nobres que sejam, amanhã já pode estar defasadas. É verdade. Como é que está a programação? Que eu sei que você viaja bastante, palestra bastante por esse Brasil inteiro. As palestras nós precisamos, como eu digo, foi necessário rever a escala porque não estava sobrando quase tempo nenhum para escrever. E o segundo volume tem tempo para ser concretizado, senão encerra o nosso contrato por aqui e depois não tem como a gente ficar mais. Então nós diminuímos bastante, vamos ficar um tempo maior aqui na região, no qual, por exemplo, dia 20 de março, na Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, na rua Michel Tomé 294, no Jardim Santo André, aqui em Três Lagoas, vai ter uma palestra com o título Como Ser o Médico de Si Mesmo. E depois, no sábado, da mesma semana, no dia 25, um seminário onde nós vamos mostrar os detalhes dessa proposta. Então, na palestra a gente apresenta a proposta e no seminário de 4 horas, das 16 às 20 horas, a gente vai minuciar a ideia
desse projeto. Nós vamos ter na região ainda em março, 17, 18, 19, um dos maiores eventos aqui na região, que é o Humanizar, onde a gente estuda o Espiritismo, colocando ele a serviço da humanidade e da humanização. E, ao mesmo tempo, posteriormente, no mês de abril, vamos participar de um congresso levado a efeito pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, uma das maiores federativas do país, com exceção da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, onde mais ou menos 40 palestrantes, de 30 a 40 palestrantes, a fala de cada um vai dar origem ao capítulo de um livro. E a nossa fala nesta proposta, nesse congresso, vai ser a fé, sobre a fé na evolução. 2 pontos, do átomo ao anjo. Mostrar a fé dentro desse processo, já que fé para nós é conhecimento, é certeza, experiência vivenciada. Então, depois vai surgindo outros eventos com o decorrer dos programas que nós vamos fazendo, periodicamente programas como esse, no intervalo de um mês ou cada 2 meses, preferência cada mês a gente fazer um programa como esse, a gente interrompe um pouquinho a série, esclarece perguntas dos telespectadores, dos ouvintes que não pode ver, mas ouve, porque na internet às vezes a gente coloca, porque depois sobe para a internet, que se a pessoa for lá no nosso site, o despertardaconsciência.com.br, vai ter o link da TV Mundo Maior e com certeza vai ter da TVC, do canal no YouTube, Facebook, etc. E parece que o Estênio vai colocar, acho que ao vivo também, pelo Facebook, o programa que vai estar sendo vinculado na TVC. Não sei como que vai ser, depois o pessoal liga lá para a TVC, né, já fica sabendo como é isso. Mas como é que foi a questão do primeiro, quando você lançou o livro, você viajou bastante, teve um aprendizado muito grande e me levou bastante conhecimento também. O aprendizado maior é nosso. E até o ano passado a escala de palestra foi muito intensa. Às vezes eu cheguei a ficar aqui o ano passado mais ou menos 1 mês e 11 meses viajando. Agora esse ano a gente pretende dividir pelo menos meio a meio, mas vai reduzir ao máximo, senão a gente não consegue. E quando é que é para concluir a obra toda? Ela vai ser concluída agora no final desse ano, 17 para 18, e ela tem que ser lançada no máximo até o final de 18. Para a data limite profetizada por Chico Xavier, esta obra tem que sair para ajudar quem vai passar por alguns testes que a natureza vai convidar, o planeta está convidando, para que a gente possa se ajustar e, de preferência, não sofrer efeitos nenhum em nossa carruagem orgânica, emocional, psíquica e espiritual, mas participar desse concerto ou deste contexto de transformação global, com muita alegria, com muita gratidão, com muita esperança. Então precisa escrever muito, escreve bastante, está o tempo todo aí escrevendo, porque não dá, né? Tem que correr mesmo, né? Tem um período assim, quantas horas você escreve? Mais ou menos 16 horas por dia é o nosso horário de trabalho, de estudo e dedicação à causa. Sem contar que fora do corpo a gente trabalha mais do que no corpo. É verdade. Então, muito bacana. Gostei muito desse bate-papo. Você quer... Para quem não memorizou os eventos, então o evento Humanizar, que vai acontecer em Promissão, acho que eu esqueci de falar a cidade, então em Promissão, no interior de São Paulo, ali perto, próximo de Lins. Então o evento vai ter um bate-papo na sexta-feira, dia 17, a gente chega lá, com o pessoal principalmente que está chegando de fora, de várias cidades. Aí no sábado começa o evento em si, e a minha temática dentro do evento é a frase que está na camiseta, que os nossos telespectadores estão vendo agora: só é feliz quem é livre, e só é livre quem assume responsabilidade. Então a gente percebe nessa frase um ensino profundo, porque a liberdade está condicionalmente ligada com a responsabilidade. Quanto mais responsável eu sou, mais livre eu serei.
A liberdade, no sentido profundo, é reconhecer que eu não sou tão pequeno como eu pensava que fosse. Também não tão formidável como eu pensava que era. E a responsabilidade é eu ter a certeza que eu tenho autoridade máxima no meu universo, não no seu. E quando eu quero mudar você, eu acabo trazendo o seu universo que passa a comandar o meu. Então veja lá, se você quiser fazer isso com o esposo, não vai dar muito certo, ou vice-versa, pode falar para ele. Ou que às vezes o marido quer comandar. Tem que haver equilíbrio, né? Certo? Ou vice-versa, ou filhos. Então, quando a gente tenta comandar a vida do outro, a gente acaba trazendo o universo do outro para dentro do nosso. E a depender de como o universo do outro está, ele acaba assumindo o comando e somos nós que vamos ver subordinar as ideias do outro. Então tem que haver aí um equilíbrio de tudo. Então, na verdade, tu tem que ter o equilíbrio, né, Sebastião? Exato. Vamos fazer uma receitinha prática para o nosso telespectador? Vamos lá. Bem simplesinha. Se você não sabe fazer bolo ou confeccionar algum alimento, não há problema nesse sentido. Então, tudo que formos fazer é necessário pelo menos um objetivo, o para quê. Antes da forma daquilo que eu pretendo, a função. Para que estou fazendo o que pretendo fazer? Antes da função, eu preciso da ideia, idealizar a ação dentro do que eu pretendo. Antes dessa ideia, eu preciso ter a vontade, eu preciso querer. Antes dessa vontade, eu preciso ter a coragem para fazer a mudança ou levar a efeito aquilo que talvez a maioria não acreditam no que eu acredito. E antes da vontade, o saber. Então eu preciso de conhecimento. Fazer um bolo sem receita pode até dar certo, mas após várias tentativas, porque intuitivamente, com exceção da mãe da Vilma e de algumas pessoas que nós conhecemos, que pegam um punhadinho disso, daquilo, e no final sai uma belezura. Mas eu não consigo ainda, eu preciso de uma receita. Então, preciso pelo menos saber a receita, combinar os ingredientes. E nós temos uma receitinha a respeito da nossa realidade. Então, para nós, a consciência é o empresário. A empresa é a mente. O diretor, o gerente dessa empresa é a vontade. O arquiteto ou os arquitetos, os pensamentos. Os elementos que vai qualificar o que esses arquitetos vão fabricar é o que nós chamamos de sentimentos, de emoções, de instintos e sensações. Então, quando eu determinar uma coisa, eu preciso apresentar um projeto. E dentro de tudo que falei, o projeto é a oração, hora de ação. Eu vou idealizar neste processo que nós chamamos de oração o que pretendo. Vou reconhecer que na vida tudo é dinamismo, tudo trabalha num perpétuo entrelaçamento solidário, fraterno. Eu preciso me colocar à disposição, desejar fazer alguma coisa principalmente por mim, pelo meio em que me encontro. E já que peço essa oportunidade, as intuições virão da consciência para o consciente mediante essa proposta. Ou as inspirações de outras fontes para a nossa consciência ou para a nossa mente a partir dessa proposta. E levar essa proposta a efeito. Então, se eu pretendo fazer um bolo, eu quero comê-lo sozinho. Você sabia que um bolo, dentro de meia hora, ele tem um valor nutritivo fantástico. Passou de 1 hora, ele perde mais de 50%. 24 horas depois, você não precisa comer mais porque não tem mais nada útil ao corpo. Então, quando você ver lá, fabricado tal dia, vence 3 dias depois, se você não comprar no dia, vai ficar o mínimo. Por exemplo, um copo de caldo de cana, de garapa. 5 minutos depois não tem nada útil ao corpo. Todo o energismo que ele tem, chega a ter um copo de 300 ml, 800 calorias, 5 minutos depois não tem mais nada útil ao corpo. Então, que o nosso telespectador possa pensar antes de pensar, porque pensar gasta energia. Eu vou pensar, eu vou sentir o que eu estou pensando, porque o sentimento qualifica o que eu penso. Eu vou vestir, porque a palavra é uma roupagem com essa roupagem com a qual nós vestimos os pensamentos, as ideias, para semear, e depois a atitude vai cultivar o que foi semeado.
Se eu quero saúde, eu vou pensar na saúde. Eu vou sentir-me saudável, vou falar de saúde e vou viver saudavelmente. Agora, pensar na saúde, sentir mágoa do outro, falar da vida alheia e viver de forma contrária à lei de justiça, não vai dar certo. Não dá certo. Então eu preciso fazer alguma coisa alinhada, o pensar com o sentir, o falar com o agir. Aí ninguém segura. Porque veja, Mahatma Gandhi leu apenas 12 linhas do Evangelho do Cristo, as bem-aventuranças. Era violento, tornou-se pacífico, porque ele introjetou isso, vestiu como proposta de vida. E depois conseguiu pacificar mais de 700 milhões de indianos, paquistaneses e ingleses que viviam em pé de guerra há muito tempo. Um pensamento nobre pacifica milhões de outros menos nobres. E tenha como propósito não fazer magia negra. Você sabe qual que é a pior magia negra? Porque aqui a gente ensina. Também você quer aprender? Não sabe? O telespectador também não sabe? Vamos ensinar. A pior magia negra, a mais potente, a mais deletéria, é falar da vida alheia. Quase todos não fazem magia negra. Quase ninguém. Então, comentar o mal, a gente contribui para a sua expansão. Então, vamos ter como propósito e acreditar, como André Luiz nos sugere, que o mal não merece comentário em tempo algum. Diante de uma situação menos feliz, eu vou propor algo nobre para sair ou tirar o contexto daquela situação e vou agir como se fosse um modelo para tal. Vou pensar nobremente, agir com equilíbrio, sentir solidariedade e compaixão pelo semelhante e viver como se fosse um exemplo vivo a dar diretrizes para aqueles que estão ou se encontram perdidos, principalmente em relação à sua própria realidade. De nossa parte, gratidão profunda, paz e luz e muito amor pela audiência e nos ajude na divulgação do programa, de toda a programação da TVC e onde quer que você estiver, seja o nosso representante na sua conduta, iluminada pelo saber e principalmente enobrecida pelo reto viver. Muita paz e até já. Muito bom, hein? Quero agradecer muitíssimo aqui esse momento, né, dessa entrevista, aqui nesse novo horário agora, né, o programa Despertar da Consciência, agora sempre aos sábados, às 9 horas da manhã, com reprise às 9 também no domingo. Muito obrigada a todos pela audiência também e até o próximo programa.